Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. No nosso vídeo passado, que é o vídeo de número 10, no nosso canal do YouTube, O que os Espíritos Dizem, nós falamos sobre o coronavírus. Na verdade, não falamos sobre o vírus, mas sobre a proliferação de mensagens de espíritos falando sobre esse momento que a humanidade está atravessando. Então me pareceu oportuno nós falarmos um pouquinho agora sobre a função da mediunidade. Para que existem médiuns? Será que a função da mediunidade é trazer revelações, é opinar sobre a vida das pessoas, dizer o que devem ou não fazer? Será que é fazer previsões, prognósticos, falar da vida das estrelas? Será que é isso? Nos ajudar a conseguir bens materiais? Será que é essa a função da mediunidade? Então vamos ver um pouquinho como é que a coisa funciona, como funcionam as sessões espíritas, o que é a mediunidade. Tá tudo ali no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tá aqui o link. Bom, começando do comecinho, nós, como eu já disse, acho que desde o primeiro vídeo, não somos apenas corpo e alma, nós somos corpo material, alma ou espírito e perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E quando nós morremos, nós conservamos o nosso espírito, a nossa alma, que é a nossa essência, e também o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Portanto, não perdemos a nossa identidade e nem deixamos de ser aquilo que somos. Não existem, ninguém vira anjo só porque morreu. O espírito não tem poderes, não sabe tudo, não tem todas as respostas, não pode tudo. Então, e nem a gente vira guia e vira mentor só porque morreu. A elevação do espírito se dá por aquisições morais e intelectuais. E a aquisição moral, ela é decorrente das nossas vivências e das nossas escolhas. Então Deus não tem eleitos, que ele faz plim com uma varinha mágica e a pessoa vira anjo. Não é assim. A evolução, a progressão do espírito é através da escola, da vida que nós temos do lado de cá, e todos os espíritos vão galgando o seu progresso e evoluindo. E também os espíritos mais evoluídos do que nós já passaram pelas escolas que nós estamos passando agora, as escolas das encarnações. Então ninguém vira anjo de repente, nem tem todos os poderes e todas as respostas. Não é porque é espírito que quer dizer que é bom ou evoluído. O que é a mediunidade? A mediunidade é a possibilidade de expansão fluídica para que se dê a troca com os espíritos desencarnados. O que é? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. A mediunidade é uma condição orgânica, não é uma condição moral, é uma condição orgânica de expansão fluídica, para que através dessa expansão haja essa troca fluídica com o espírito desencarnado e o encarnado possa receber as percepções, as sensações do espírito que está ligado a ele fluidicamente. A comunicação sempre se dá de perispírito a perispírito, ou seja, do perispírito ou do corpo espiritual do desencarnado para o perispírito ou corpo espiritual do encarnado. Então é uma troca fluídica, não tem nada a ver com condição moral, não tem nada a ver. O uso que se faz da mediunidade, isso sim tem a ver com a nossa condição moral e é uma responsabilidade muito grande, porque temos a ferramenta que é a mediunidade, agora que uso vamos fazer desta ferramenta? Isso sim é decorrente da nossa evolução moral e do nosso desejo do bem. Então nós vemos aí muitos médiuns que se afastam profundamente desta função da mediunidade e acabam
se desviando, como nós temos, lamentavelmente, tantos exemplos. Então, ser médium não significa ser mais elevado e não é um dom, nem somos os eleitos, os escolhidos por Deus, nada disso. É uma condição orgânica, muita gente espírita, não espírita, às vezes nem acredita em espírito, mas tem a faculdade mediúnica, então às vezes vê, às vezes ouve, às vezes enxerga, às vezes tem uma intuição, isso é faculdade mediúnica, todo mundo pode ter. Agora, que uso se faz dela? Isso sim, que temos que estar atentos. Então, nós sabemos que médiums há para todo gosto, médiums há para todo gosto, os evoluídos moralmente, nem evoluído eu não diria, porque não somos, né? Nós estamos ali engatinhando, tentando aprender. Né? Então, evoluindo mesmo, falando sério, não somos. Nós temos Chico Xavier, que foi um exemplo, mas por causa do seu exemplo de vida. Não por causa da faculdade, da potência mediúnica, mas do exemplo de vida, que foi um grande homem, um exemplo a ser seguido. Nós temos Divaldo Franco, que tem uma obra social maravilhosa há muitos anos. Então, nós temos médiuns que se destacam não apenas pela faculdade mediúnica, mas principalmente pelas suas escolhas de vida, pela vida que levam. Então é isso que, por aí, identificamos o médium bem intencionado que trabalha de acordo com os ensinamentos de Kardec. Mas tem médium para todo gosto e tem espírito para todo gosto, de todos os níveis, evoluídos ou não. Quem é ladrão do lado de cá vai continuar sendo ladrão do lado de lá. Quem é mentiroso do lado de cá vai continuar mentiroso do lado de lá. Quem é desleal do lado de cá vai continuar desleal do lado de lá. Então, a morte não promove ninguém. Não promove ninguém. Continuamos a ser o que somos e, aliás, nos defrontamos com as consequências dos nossos maus atos. Então, sabendo disso, gente, esse é o primeiro sinal de alerta. Não vamos achar que só porque é médium sabe, ou tem poderes, ou pode nos aconselhar, ou sabe, o diferentão, a diferentona. Nada disso, né? Bom, o que acontece nas casas espíritas? Vamos ver qual é a função da mediunidade. O que acontece nas casas espíritas? Ora, você imagine uma pessoa que você ama muito, que você quer muito e essa pessoa desencarna. O que as pessoas encontram do lado de lá? Algumas pessoas vão para colônias espirituais, como narrou André Luiz na sua série de livros, 16 livros pela psicografia de Chico Xavier. Então, algumas pessoas vão para as colônias espirituais, são levadas para hospitais para receberem tratamento. Algumas pessoas têm um destino menos feliz, porque se defrontam com as consequências de seus atos, crimes, assassinatos, roubos, suicídio. Então vai para o que chamamos de umbral, algumas pessoas chamam de inferno, que não é onde a alma estaciona eternamente, não, é um estágio transitório para o despertar desses espíritos, para que se reajustem, se reintegrem à lei do amor e que recomecem a sua jornada de aprendizado, estando quites com a lei de Deus. Então, alguns têm um destino mais feliz, outros passam por momentos infelizes. Então, via de regra, nós somos recebidos, nós somos encaminhados na espiritualidade. Alguns vão para as colônias e outros ficam por aí. Ficam aqui, do nosso lado. Então, não precisa ter medo, mas que eles estão por aqui, eles estão. Então, vamos imaginar uma sessão espírita. Qual é a dinâmica das sessões espíritas? Nós temos o médium, que é o médium de psicofonia, que as pessoas chamam, eu diria erroneamente, de incorporação, porque as leis da física imperam e dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então ninguém entra no corpo de ninguém, espírito não se apodera do corpo de ninguém. E essa visão que a gente tem do caboclo, que, né, quando o espírito baixa, é uma visão um pouco, eu diria, um pouco exagerada, porque ninguém se apodera do corpo de ninguém. O espírito está próximo do médium, possibilitando a troca fluídica, que o médium tenha percepção do que o espírito pensa ou quer comunicar e
às vezes também das sensações que o espírito traz. Então é uma bênção quando nós médiuns podemos sentir, dividir um pouco com o espírito as dores que ele traz, porque às vezes não se desvencilhou ainda das dores terrenas, de alguma doença, de alguma enfermidade, então continua com aquela sensação, e é realmente uma bênção quando o médium, por alguns minutos, consegue dividir isso com o espírito, sentir aquela dor, compartilhar com ele, é um entrelaçamento de almas, é muito bonito e é uma bênção poder compartilhar disso. Então, é uma troca fluídica, sem que ninguém se apodere do corpo de ninguém, e aí se dá a psicofonia. Temos também na sessão o que chamamos de doutrinadores, que são encarnados, que têm a obrigação de conhecer o Evangelho, porque a função dos doutrinadores é ouvir o Espírito e aconselhar, consolar, confortar, orientar com base no Evangelho. Ninguém tem cacife nem poderes para dar lição de moral para ninguém, porque não somos melhores que ninguém, somos falhos, tanto quanto ou mais falhos, e a nossa função então não é impor e nem dar lição de moral, mas acolher, ouvir, se sentir tocado pela dor do outro e ter um intuito realmente honesto, sincero, despretensioso e anônimo de ajudar, contribuir para que esse espírito se oriente, para que ele enxergue as possibilidades no plano espiritual. Aí você vai falar para mim, olha, mas tá bom, a pessoa morreu, ela foi levada lá para conversar com vocês. Mas por quê? Já está morta? Por que os espíritos protetores já não falam direto com ela? Essa é uma dúvida legítima. Então eu vou te perguntar, você aí consegue enxergar todos os espíritos que estão à sua volta? Não? Ainda bem, né? Mas eles estão. Porque eles estão em toda parte, mas a gente não enxerga. A mesma coisa se dá quando o espírito desencarna e muitas vezes não sabe que desencarnou e ele não tem uma visão imediata das coisas do plano espiritual. Principalmente aquelas pessoas que não cultivam a espiritualidade, que não se dedicam a orar, a ter fé, a pedir a proteção de Deus, das forças do universo, seja lá o nome que dê, seja lá a religião que tenha, mas que cultivam o lado espiritual. Tem pessoas que são muito ligadas à matéria, são materialistas, não gostam, nem acreditam nessas coisas, e não é imperioso que acreditem, porque acreditando ou não serão ajudadas e serão acolhidas e também permanecerão vivas do lado de lá, acreditando ou não. Então, para esses espíritos é muito difícil, é só um espírito realmente mais elevado que consegue ter uma visão imediata de onde está, que já desencarnou, que já está no outro plano. A maioria de nós não, passa por um momento de perturbação, que a gente fala que o espírito está meio confuso, sabe? Onde é que eu tô? O que é isso? Para onde eu fui? O que aconteceu comigo? E aí é levado para as casas espíritas justamente para que essa troca, essa conversa se dê e que ele possa, então, através desse processo, enxergar os protetores que estão com ele, que o levaram até lá, inclusive, e aí são encaminhados ou para hospitais, ou para as colônias, ou para rever seus familiares, cada caso é um caso. Então nós temos espíritos, por exemplo, que ficam revoltados com a morte, mães que sofrem porque não querem abandonar seus filhos, nós temos jovens que têm apego à vida, que têm planos, nós temos pessoas homens, pessoas que foram traídas, que tiveram a vida ceifada, bala perdida, o que consideram injustiça. Então, nós temos vários casos. E a nossa função na casa espírita, durante a sessão espírita, qual é? Acolher, ajudar, orientar, ouvir, nos compadecermos, exercitarmos a compaixão e a fraternidade despretensiosa e anônima. As casas espíritas são casas simples, que trabalham como formiguinhas anonimamente, não são templos suntuosos. São locais onde realmente essa troca se dá e o nosso intuito é a troca e o amor, o exercício do amor fraterno. Então, para isso serve a nossa mediunidade.
tem essa função. Será que essa função mediúnica é para interferir no livre-arbítrio dos outros? Porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio, que Deus nos deu e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, que todas as decisões de vida que tomamos são responsabilidade nossa e o mérito é só nosso. Os bons espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio, eles nos orientam através do evangelho, através da boa palavra, mas não nos dizem o que fazer, nem tiram o problema da nossa frente, principalmente se aquele problema for nos levar a um crescimento. Então, isso de chamar espírito para solucionar os seus problemas é uma ilusão que nós temos. É uma ilusão que nós temos, que espírito não pode fazer isso, e os bons, se poderes têm, não o fazem, porque não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Todas as nossas dificuldades são aprendizados para nós. Então vamos parar de querer terceirizar soluções e entregar na mão dos espíritos para resolver os nossos problemas. E tem médium que se presta a isso e que faz esse tipo de promessa. E que resolve tudo, que tem resposta para tudo. Se você vai trocar de carro, se o seu negócio vai dar certo, se o seu namorado vai voltar. E desvenda sonhos e traz mensagens do além, falando dos desígnios da humanidade. Ora, é para isso realmente que existe a mediunidade? Ou é uma mediunidade desvirtuada da sua função, que é a da fraternidade e da troca? Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com médiuns, e não quero nem falar de médiuns pagos, porque aí não tem nem classificação, porque mediunidade é sempre gratuita, tem que ser fora dos holofotes, tem que ser despretensiosa e jamais mediunidade paga, jamais em curas pagas. Isso não existe, isso é, como dizia Jesus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As duas coisas não se misturam. Vejam a vida de Chico Xavier, que tem mais de 500 livros escritos, poderia ter sido bilhardário, e viveu a vida inteira humildemente, funcionário público, vivia depois da sua aposentadoria numa casa muito humilde que eu conheci, e ele dizia: a obra dos espíritos não é meu, não é minha. Então, realmente, um exemplo de vida, um exemplo para todos nós médiuns, que o médium não pode se achar, né? E temos que entender que nós somos o piano, os espíritos são os pianistas. Então, um bom pianista, ele pode executar uma obra lindíssima num piano maravilhoso, ou pode executar a mesma obra num piano meia boca, que somos todos nós, falhos, imperfeitos e ignorantes. Mas que Deus nos permite a possibilidade de contribuirmos minimamente para a obra do bem, confortando, compartilhando esses momentos, orientando os nossos irmãos, imaginando que poderíamos ser nós que estivéssemos lá naquela situação, acolhendo esses espíritos com o amor de uma mãe que acolhe um filho, afaga um filho. É assim que devemos receber os nossos irmãos nas casas espíritas, e recebemos nas casas espíritas com a fraternidade verdadeira e anônima. É essa a função da mediunidade, é por isso que Deus nos permite nos comunicarmos e trocarmos experiências com espíritos desencarnados. Não é para fazer adivinhação, não é para vender serviço, não é para dar fórmulas mágicas e ridículas de 2 pulinhos para frente, 3 pulinhos para trás para você resolver seus problemas, porque não é assim que resolve. Não é interferindo no livre-arbítrio de ninguém, não é achando que o médium tem poderes e sabe e pode orientar, porque às vezes o médium não consegue orientar nem a própria vida. A gente tem que ter essa humildade, não achar que a gente é intérprete da espiritualidade maior. Cada um que olhe para a própria vida e a gente vai ver como é falho, mas agradecendo sempre a Deus a oportunidade de servir. Então, gente, eu gostaria de fazer esse pequeno alerta para que não fiquem endeusando os médiuns, e também para os médiuns, baixa a bola. O nosso trabalho é servir e agradecer a Deus a oportunidade que nós temos de ajudar os nossos irmãos do lado de cá e do lado de lá. E eu quero falar no próximo vídeo da desobsessão, porque espíritos existem nas casas espíritas, a gente se comunica com aqueles que sofrem, mas também tem muito espírito fazendo muita coisa errada. E aí são os trabalhos de desobsessão que eu quero falar no próximo vídeo, e no outro vou falar da psicografia, tá bom? Vamos fazer assim? Então a gente se vê. Até já!